Então vamos lá. Hoje está um pouquinho mais frio aqui na minha cidade, Nova Friburgo, e hoje a gente vai falar sobre autoconfiança. Como desenvolver essa autoconfiança, como elaborar e como adquirir essa autoconfiança, essa confiança em si mesmo, como você consegue se portar e como você consegue confiar mais em você mesmo a partir do momento de agora. Hoje eu vou te ensinar sobre isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e quero fazer com que você se torne protagonista da sua própria vida. Então hoje eu quero te dar estratégias de como você vai desenvolver uma maior autoconfiança. E para você entender o que é uma autoconfiança e para você desenvolver isso, você precisa entender de fato o que é uma autoconfiança, o que de fato é essa autoconfiança. E aí, aqui alguns pilares que eu vou te dar é o seguinte: primeiro de tudo é como você confiar em si mesmo. Autoconfiança é você ter a confiança em si mesmo, é você confiar no seu próprio taco, é você confiar e ter a disponibilidade de olhar para você mesmo e falar assim: sim, eu sou capaz e eu vou conseguir isso. Ter mais autoconfiança, ter mais autoestima, é você se estimar mais, entender que você tem capacidade, entender suas habilidades e entender também as suas capacidades para você alcançar aquilo que você quer. Às vezes, muitas pessoas, elas têm uma habilidade ou elas têm algumas habilidades que elas podem alcançar aquilo que elas querem, mas elas têm insegurança, elas têm medo de desenvolver isso. Vou te dar um exemplo como eu. Eu sou um professor e eu entendo hoje que eu sou professor e eu sou um ótimo professor. Só que há um tempo atrás eu acreditava que eu estava inseguro, eu me sentia inseguro, não me sentia pronto o suficiente. Por mais habilidade que eu tivesse, conhecimento que eu tivesse, eu não tinha minha autoconfiança. E eu não me expunha como eu estou hoje no YouTube falando para você aqui. E hoje eu tenho mais autoconfiança, desenvolvi isso com o decorrer do tempo e hoje sim, eu coloco vídeos no YouTube, faço lives e coloco outros tipos de vídeo dentro de outras redes sociais. Porque hoje eu tenho mais autoconfiança e eu acredito muito mais no meu potencial e naquilo que eu tenho para falar para as pessoas. Então eu desenvolvi isso. Só que aí eu falo isso porque é muito difícil hoje em dia você desenvolver essa autoconfiança. E por quê? Hoje o dia, o mundo, principalmente extremamente conectado, as pessoas não estão dando mais a própria opinião. Elas olham um vídeo, elas olham a opinião do outro, elas olham o ponto de vista do outro, e aí eu faço uma pergunta para você. Cadê o teu ponto de vista? Cadê o teu posicionamento? Às vezes as pessoas não têm mais posicionamento e não têm mais ponto de vista. Ela fala o seguinte: ah, porque eu vi o vídeo do fulano, ah, porque eu vi o vídeo do ciclano, do beltrano, e a opinião dela é igual à minha. Será que é igual ou será que você está com preguiça de formar a tua própria opinião? Será que é igual ou será que você somente está olhando um ponto de vista e você não está querendo ter um senso crítico? Será que é igual ou será que você não está se dando o trabalho de ver outras coisas diferentes e você criar a sua própria opinião? Às vezes as pessoas elas estão com muita preguiça, elas estão com muita pressa e a gente tem uma oferta muito grande de conhecimento e de conteúdo, só que, na verdade, a gente tem uma grande oferta de conteúdo. De conhecimento a gente tem, sim, uma boa oferta, mas você tem que minerar, você tem que fazer uma curadoria muito grande, você tem que fazer uma caça muito grande para você achar um bom conteúdo. E aí, eu falo para você porque, assim, pela grande exposição de conteúdo que a gente tem hoje, fica muito difícil da gente encontrar algo que a gente consiga se encaixar. E se você está aqui nesse vídeo e ficar até o final, quero te agradecer primeiramente e te dizer que, assim, crie essa sua própria opinião. Desenvolva a sua autoconfiança. Para de ficar só vendo vídeo no YouTube e aqui. Se você quiser, pode pausar ele agora. Mas para e agora comece a identificar as suas habilidades e as suas competências. Porque antes de qualquer coisa, você pode assistir vídeos, eles vão te motivar, eles vão te inspirar, vão te fazer alcançar alguma coisa, mas o que de fato vai fazer com que você alcance alguma coisa não é assistindo o vídeo, é você saindo, tirando a bunda da cadeira e começando a se mexer. Na verdade, o que vai fazer você conseguir alcançar aquilo que você quer é a sua ação. Não é o poder de você visualizar somente um vídeo ou visualizar na tua cabeça. É o poder da sua ação, é o quanto você está se empenhando para fazer com que isso aconteça.
Eu te dou esse exemplo porque agora eu estou fazendo esse vídeo e estou colocando ele. É o poder da minha ação. Eu não estou somente assistindo outros vídeos e achando que a minha vida vai ser diferente. Eu estou agindo, eu estou colocando algo aqui. Se você não gosta de fazer vídeo, não tem problema, mas haja naquilo que você quer. Você não precisa ser um professor assim como eu, você pode ser qualquer coisa que você deseja ser. Mas o que essa pessoa que você deseja ser precisa fazer? Ela precisa agir de alguma forma. E o que ela precisa? De que atividades ela precisa fazer? De que tipo de ferramenta que ela precisa? Bom, então você precisa anotar isso para você e começar a agir. E começar a fazer e seguir nesse caminho. Para aí sim você desenvolver essa autoconfiança. E aí, quais são os desafios para você desenvolver uma autoconfiança, para você ter um poder maior sobre si mesmo? O primeiro ponto é a comparação. Comparação, para mim, é o veneno do século XXI. É o que te faz mais mal e a gente se compara demais com a vida alheia. A gente quer sentir o sabor da vida de outras pessoas que estão saboreando. Você está querendo sentir na boca da outra pessoa o sabor que ela está sentindo e você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir sentir o prazer e o sabor da vida a partir de outras pessoas. Você só vai sentir o prazer e o sabor da vida a partir da sua vida, a partir do seu fazer, a partir do seu movimento. Então, assim, a comparação é muito cruel, é uma coisa muito injusta que você faz consigo mesmo, de achar que a sua vida tem que ser igual a do outro, de achar que a sua vida tem que ser igual à minha, igual a do outro influenciador e de igual a qualquer outra pessoa que seja. Para de ser injusto consigo mesmo e compare-se consigo mesmo. A única comparação que vale, a única comparação que é boa é a sua comparação consigo mesmo. Quem eu era ontem e quem eu sou hoje. Hoje eu estou melhor do que eu era ontem, eu tenho mais conhecimento do que eu tinha ontem, eu tenho mais paciência do que eu tinha ontem. Você melhorou em algum aspecto? Essa é uma comparação salutar de se fazer, mas uma comparação com o outro, que o outro tem mais dinheiro, que o outro tem mais seguidores, que o outro tem mais engajamento, que o outro tem mais sucesso, é uma comparação justa? Você não sabe o tempo que essa pessoa demorou, você não sabe o quanto que essa pessoa lutou para alcançar aquilo que ela está alcançando. Você não sabe o quanto de facilidade e o quanto de dificuldade essa pessoa tem. Então para de se comparar com essas pessoas, porque esse é o primeiro desafio de você desenvolver autoconfiança. É você achar que a sua vida tem que ser parecida ou igual a outra. E a sua vida tem que ser a sua, não parecida, não igual a de ninguém. Ok? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o perfeccionismo. Esse daqui é o ato mais covarde que você vai fazer com a sua vida. Se você é uma pessoa perfeccionista, desculpa te falar, mas você é um covarde consigo mesmo. Por quê? O perfeccionista, ele espera a hora perfeita. Ele espera o momento certo. Ele espera a oportunidade correta. Ele espera o momento certo chegar. Só que o que acontece? Esse momento certo nunca chega. Esse momento não existe. E a situação já passou e a sua vida fica vagando, vagando, vagando. E aí eu quero te falar o seguinte, se você está fazendo algo, não se preocupa de não sair perfeito. Um vídeo que eu faço aqui não vai sair perfeito, às vezes eu bocejo, tuço, vai acontecer algum momento que eu vou coçar meu nariz, tem algumas coisas que vão acontecer. E não é para sair perfeito, é para sair da forma que você consegue, o melhor que você consegue. Então, o ato de você ser perfeccionista é um ato covarde. Por que é covarde? Porque você se esconde atrás das imperfeições. Você está se esgueirando e você está tentando se esconder atrás de uma coisa que é inevitável. É você botar a sua cara a jogo e você se enfrentar e enfrentar todas as adversidades para você conquistar aquilo que você quer. A partir do momento que você bota a cara a tapa, você tem duas possibilidades, ganhar ou perder. A partir do momento que você é perfeccionista e você não bota a sua cara a tapa, só tem uma oportunidade, perder, porque ganhar você nunca vai ganhar, porque você não está se arriscando. Então, mate essa ideia de perfeccionismo, porque isso está atrapalhando demais a sua autoconfiança, porque você acha que sempre tem que estar do jeito certo, sempre tem que estar pronto, nunca vai estar pronto. Quando está pronto é quando a gente morre, porque a gente vai estar pronto para ir para o próximo plano. Então, leva isso para a tua vida. Para de ser perfeccionismo e haja independente da forma que você vai fazer e entregue da forma que você consegue, dando o seu melhor. Não é simplesmente fazendo alguma coisa de qualquer jeito. Dê o seu melhor. Assim como o vídeo eu estou fazendo aqui, eu dei o meu melhor. Eu estudei, eu faço estudos para conseguir entregar o melhor para vocês. Eu não abro a câmera e começo a falar a esmo.
Eu estudo, eu me dedico, eu me inspiro para sim entregar o melhor conteúdo possível. Se alguma coisa não sair perfeita, tá tudo bem, porque nós não somos perfeitos. Beleza? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é os fracassos passados não superados. Esse é o terceiro tipo de dificuldade que te impede de ter autoconfiança. Por quê? Muitas pessoas, elas se comparam consigo mesmas, mas de um jeito muito cruel, que é olhando para o passado. Se isso deu errado uma vez, por que vai dar certo agora? Se isso não deu certo, se o meu relacionamento com pessoas não deu certo, por que hoje vai dar? Se o meu negócio não deu certo anteriormente, por que empreender agora vai dar? Se eu fazer um vídeo no YouTube não deu certo e não deu visualização, por que agora vai dar? É esse tipo de fracasso que você acaba se martirizando. É esse tipo de coisa que acaba te congelando e te impedindo de seguir em frente. E eu te falo o seguinte, você precisa vencer isso. Eu vou te dar um exemplo que eu aprendi com um professor, tenho certeza que você o conhece, que é o Mário Sérgio Cortella. E ele fala o seguinte, vamos fazer uma analogia do carro. Pensa num carro agora, bem na sua cabeça, e esse carro, você está sentado no volante, olhando para frente. E o carro ele tem três coisas muito importantes para você poder prestar atenção. Tem o para-brisa, que você olha para frente, tem os retrovisores, que você está olhando para trás. E eu quero que você entenda o seguinte, você sentado ali, pisando no acelerador, é exatamente o presente. É onde você tem que estar mais focado, você tem que estar olhando ali para o presente, prestando atenção em cada passo, cada detalhe que você vai dar. Esse é o seu presente. O para-brisa, que é a parte da frente, você está olhando para o seu futuro, você está olhando para a estrada, você está olhando para ver se tem algum buraco, se tem algum obstáculo, para você poder ultrapassar e você seguir o seu caminho e a sua rota de forma maestral. E o retrovisor, quando a gente olha para trás. E por que o retrovisor é pequeno? Porque a gente tem que olhar pouco, a gente tem que ter pouco olhar sobre o nosso passado. O nosso passado ele tem como referência. Você olhou para aquilo, você tira um aprendizado e você segue em frente. Não significa que isso tem que te paralisar. E muitas pessoas se paralisam e minam a própria autoconfiança pelo fato de ficar se prendendo demais no passado. Se eu pudesse fazer uma porcentagem para você, eu faria da seguinte forma. Eu olharia 20% para o passado, eu olharia 30% para o futuro e eu desprenderia 50% no meu presente. Ou seja, o seu presente é o momento de agora, é o que você tem que mais ficar atento. O seu futuro, é óbvio, você precisa prestar atenção e ele é muito importante para a sua vida, para você seguir um caminho que você quer. E, obviamente, o passado, você vai olhar para o seu passado, mas olha ele com carinho, olha com aprendizado, porque ele vai te dar técnicas, ele vai te dar coisas que você vai conseguir utilizar para a sua vida como não falhar novamente, mas que isso não te impeça de você seguir a sua vida e de você fazer com que ela seja a forma melhor possível, tipo, para você desenvolver autoconfiança, ok? Então, assim, o fracasso do passado, só uma coisa que eu quero falar para você, que às vezes as pessoas elas estão presas ao passado por alguma coisa ou alguém que a machucou, que ela não soube fazer uma única coisa, que é perdoar. Só que não é perdoar a outra pessoa. Vamos pegar uma questão de uma traição, se um amigo, uma esposa, um marido te traiu e você acha que não pode mais confiar nas pessoas. Eu te falo que você não perdoou somente a pessoa que fez isso, mas você não se perdoou. Você não está se perdoando a atingir patamares novos. Você não está se perdoando a viver coisas novas. Você não está se perdoando por ter escolhido mal. E você acha que você tem o dedo podre e que você nunca vai escolher bem novamente. Mas você tem a capacidade de escolher melhor. Por quê? Porque a cada dia que passa você está aprendendo mais coisas. Porque o que você viveu ontem não significa que você vai viver hoje. Seria surreal você viver a mesma coisa várias vezes. Tem gente que tenta fazer isso e eu acho assim insano, porque você viver a vida exatamente como ela sempre é completamente equivocada, porque você não degusta da vida como ela deveria ser degustada. Então, o fracasso não superado, uma das coisas que eu quero trazer para você é pratique o auto-perdão, saiba se perdoar. Entenda que se você tomou uma escolha equivocada no passado,
que você não vá tomar ela novamente. Se você foi traído ou se você traiu, que você não vá tomar essa decisão novamente, que você sabe enxergar os comportamentos para que você não cometa esse tipo de comportamento novamente. Então, entenda que o fracasso do passado ele não pode te minar, porque isso acaba atrapalhando demais a sua autoconfiança, porque se você acha que você tem o dedo podre, se você acha que você toma péssimas escolhas, a sua autoconfiança vai ser minada e isso vai acabar atrapalhando demais o seu desenvolvimento, ok? O próximo tipo de desafio do ser humano e que atrapalha demais a autoconfiança é a autocrítica. E a autocrítica em excesso, eu gosto de falar. Porque nós, seres humanos, nós somos autocríticos. A gente tem uma capacidade de nos criticarmos com muita facilidade. E essa autocrítica, em alguns pontos, ela é muito positiva. Porque você precisa enxergar o que você era ontem para você, sim, conseguir ser alguém melhor hoje. Mas tem gente que faz uma autocrítica tão grande que ela está alinhada muito com o perfeccionismo. Ela acha que nunca está sendo bom. É uma crueldade consigo mesmo muito grande. Você precisa parar de se autocriticar tanto e entender que o que você fez para você chegar até aqui? Você está vivo agora, você está assistindo esse vídeo. Isso é uma vitória, você sabia? Entenda que a sua vida, tudo que você passou, é uma vitória por você estar até aqui. Se você está vivo, se você está respirando, olha, isso é uma grande vitória. Entenda tudo que você passou no passado e que você conseguiu superar para você estar aqui agora. Eu tenho certeza de que se eu pedir para você me falar quantas coisas você já superou na sua vida, você vai me falar inúmeras. Você vai perder até a conta de quantas coisas você já passou e que você já conseguiu superar. Então eu quero que você entenda isso, porque a autocrítica ela não vai te levar a lugar nenhum. Começa a entender o quanto que você já se dedicou, o quanto você já se esforçou e o quanto que você já venceu na sua vida. Se hoje você tem uma possibilidade de você ter um almoço, é uma vitória. Tem muitas pessoas que já não têm. Se você tem a oportunidade de acessar a internet, é uma grande vitória, porque muitas pessoas não têm. Se você tem a oportunidade de estar assistindo esse vídeo e tendo tempo para assisti-lo, é uma vitória, porque muitas pessoas não o têm. E eu falo isso porque as pessoas, a cada dia que passa, elas veem mais coisas fúteis e inúteis. E eu não estou falando para você deixar de ver coisas fúteis e inúteis, porque eu também vejo. Eu tenho meu momento de lazer. Mas as pessoas elas estão viciadas nisso, nas redes sociais, vendo coisas simples, bobas e inúteis que não vão agregar a lugar nenhum. E você está aqui assistindo esse vídeo, querendo ser uma pessoa melhor, querendo se tornar um ser humano melhor. E se você é essa pessoa que quer se tornar um ser humano melhor, meus parabéns, porque você está aqui, você é um vencedor. Então para de se criticar tanto e olha para o quanto que você está adquirindo de conhecimento, mas não só guarda para você esse conhecimento, dissemina isso, anota, fale com outras pessoas, ensine outras pessoas, coloque, aplique na sua vida ou no seu negócio, porque isso sim vai fazer com que você eleve a sua autoconfiança e aí sim você vai conseguir ter uma vida muito mais plena e muito mais próspera. E o último tipo de desafio, antes de eu te ensinar a você desenvolver a sua autoconfiança, é a rejeição social. As pessoas elas têm muito medo de serem rejeitadas. Como nós, seres humanos, somos seres gregários, a gente precisa estar próximo de outras pessoas, a gente se preocupa demais com a opinião alheia. A gente se preocupa demais com o que as pessoas vão falar sobre nós, o que elas vão achar da gente. E eu te falo o seguinte, a partir do momento que você se liberta disso, a vida fica muito mais leve. E eu te falo isso pelo simples fato do seguinte, eu vou te dar um exemplo meu, como eu sempre dou. As pessoas hoje me brincam, fazem às vezes chacota ou piada, me chamando de coach ou de blogueirinho. E eu não ligo, eu simplesmente acredito naquilo que eu falo, eu continuo seguindo acreditando naquilo que eu falo. E as pessoas, uma hora, elas vão cansar de falar, porque a única coisa que elas estão fazendo é te desestimular. Elas estão tentando te fazer puxar para trás, porque elas não têm capacidade de fazer isso que você está fazendo. Elas não têm a coragem de fazer isso que você está fazendo. Então, as pessoas, elas criticam o que você quer ser. Elas vão fazer piada, elas vão fazer chacota, e assim, isso enfraquece muito o seu eu. Quando você espera a opinião alheia, isso atrapalha demais o seu desenvolvimento e a sua autoconfiança.
Então eu te digo o seguinte, você não tem que eliminar completamente as opiniões alheias. Tem opiniões que fazem muito sentido, que na verdade não são opiniões, são conselhos. E aí você agrega, adquire, coloca, guarda para dentro de si e melhora. Mas tem opiniões que simplesmente não fazem sentido. Para que você vai ouvir de uma pessoa que nunca construiu nada? Para que você vai ouvir um conselho de uma pessoa que não tem absolutamente nada e que nunca conseguiu sequer alcançar alguma coisa que você está alcançando? Como que você vai ouvir uma opinião, e eu vou te dar um exemplo meu, como que eu vou ouvir uma opinião de alguém que nunca teve coragem de botar a cara na câmera para assistir um vídeo? Como eu vou ouvir a opinião de uma pessoa falando que o meu vídeo é ruim, se ela não tem a capacidade de fazer igual ou até melhor? Tem conselhos que eu vou escutar que vão me fazer muito bem. Tem pessoas que não vão querer participar e fazer vídeos, mas elas vão me dar conselhos. Vão falar, Cláudio, faz dessa forma, faz dessa outra, eu gosto dessa forma aqui, mas ela em forma alguma vai querer me criticar. Ela simplesmente vai querer me dar um conselho para me engrandecer e para melhorar a minha autoconfiança. Porque quem é seu amigo e quem é a pessoa que gosta de você vai aumentar a sua autoconfiança e vai te dar esse apoio que você precisa. Só que você não pode contar com essas pessoas. Você tem que contar consigo mesmo, e por isso que eu estou aqui falando sobre autoconfiança, sobre você confiar em si mesmo e nas suas habilidades. Só que aí eu falei de todos esses desafios para sim, você vencer eles. Porque você vencendo todos esses desafios, eu já te garanto que a sua autoconfiança tende a subir. Eu já te garanto que a sua autoconfiança já é mais forte por causa disso. Quando você vence a rejeição, a autocrítica, os fracassos não superados, o perfeccionismo e a comparação, você vencendo esses 5, você já vai ter uma autoconfiança muito maior. Por quê? Porque você está eliminando coisas externas e está conseguindo olhar para dentro de si com mais força e com mais facilidade. Então eu falo isso para você porque quando você vence esses demônios, essas coisas ruins que estão aí te atrapalhando, você tende a ter mais autoconfiança. Mas aqui eu vou te dar 5 formas para você elevar a sua autoconfiança, além de você vencer esses desafios. Primeiro de tudo, vença os desafios. Comece a enfrentar esses desafios de cara, comece a levantar da cadeira e faça anotações, preste atenção a tudo que você está vendo, que está te atrapalhando, olhe para todos esses desafios e anote qual o desafio que mais me incomoda. Vou te dar um exemplo meu. O meu era maior rejeição social. E aí eu anotei e falei assim, o que eu preciso fazer para eliminar a rejeição social? E eu comecei a estudar e comecei a aprender sobre isso. Então, assim, vencendo esses desafios, a sua autoconfiança se eleva, ok? E agora eu vou te dar as 5 formas para você elevar a sua autoconfiança, para você alcançar a sua autoconfiança a outros patamares. O primeiro ponto e o mais importante para você elevar a sua confiança é entender as suas habilidades e os seus pontos fortes. E eu vou te falar o seguinte, anota. Não fica preso aqui no vídeo. Pausa agora, pega um papel, uma caneta, um lápis, pode pegar o seu próprio celular, abre o bloco de nota, deixa o vídeo na televisão, onde quer que seja no notebook e anota isso. Anota as suas forças e anota as suas habilidades. No que eu sou bom fazendo? O que eu sou bom falando? Quais são as conquistas que você teve através dessas habilidades que você tem? Esses pontos fortes que você tem, você já conquistou alguma coisa? Eu vou te dar um exemplo meu, novamente. Eu sou professor e eu entendi as minhas habilidades. E uma das minhas habilidades é a comunicação. Eu gosto de me comunicar e eu gosto de falar. E aí eu entendi que isso é uma habilidade. Eu anotei. Beleza, essa minha habilidade, ela me leva para algum patamar? Ela consegue agregar na vida das pessoas? Sim. Várias pessoas elogiam e falam que eu falo muito bem e gostam dos meus vídeos e dizem que eu sou um ótimo explicador. Além disso, os meus próprios alunos em todos os lugares que eu dou aula falam que as minhas aulas são muito boas e são muito elucidativas. Então, assim, entenda as suas habilidades, entenda os seus pontos fortes, anota, minha habilidade é tal. E essa habilidade que eu tenho, alguém já elogiou, eu já pude ajudar alguém, anota, faz esse tipo de anotação. Faça uma lista de conquistas que você já teve através dessa habilidade que você tem. Por quê? Através disso, você vai ter mais coragem para fazer as coisas. Volto ao meu exemplo. Como eu sou um bom comunicador, eu tinha muita vergonha
de fazer vídeo no YouTube. Eu tinha muita timidez. E eu entendi minhas habilidades e meus pontos fortes. Eu entendi que eu sou um bom comunicador, eu sou um excelente professor. E eu entendi que as pessoas me elogiam por causa disso. E sim, eu comecei a notar que eu sou um bom comunicador e que as pessoas realmente elogiam isso. E eu comecei a entender o seguinte: por que não fazer um vídeo? Por que não falar para as pessoas de forma online? E eu decidi fazer. Eu comecei a ver que a minha autoconfiança começou a se elevar porque eu vi que eu era, sim, realmente bom. Eu era, de fato, excelente. Eu era, de fato, alguém que tinha o meu valor. Se as pessoas elogiam, se eu vejo que eu tenho essas habilidades e eu conseguir conquistar alguma coisa, eu tenho o meu valor e eu tenho isso. Eu preciso enxergar isso. E você precisa enxergar as suas habilidades para, sim, você desenvolver essa autoconfiança. Então, como que você vai fazer isso? Quais são as atividades para você fazer? Entenda suas habilidades e pontos fortes. Como? Primeiro de tudo, você vai anotar quais são as suas habilidades, o que você tem de habilidade e o que você tem de ponto forte que as pessoas falam de você ou que você mesmo enxerga, ok? Beleza. Suas habilidades, anotado. Agora, o segundo ponto de entender as suas habilidades é o quê? Quais são as conquistas que você teve através dessas habilidades? Bom, eu sou um ótimo comunicador, eu consegui me tornar professor. É uma baita de uma conquista. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Então, entenda suas habilidades e depois anote as suas conquistas através dessas habilidades que você tem. Para você começar a enxergar que você é bom. Você de fato é legal, você de fato é uma pessoa que tem habilidades para ajudar as pessoas e para agregar na vida das pessoas. Não somente em educação, mas você pode ir com negócios, com um abraço, com uma fala, com um conselho, uma forma que você preferir. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para você desenvolver autoconfiança é você definir metas nas áreas fundamentais da sua vida. E o que isso significa? Significa que você precisa ter metas para você alcançar no ano. Por quê? Quando você é uma pessoa que vive à deriva, se você não tem objetivo nenhum na tua vida, bom, vai ficar muito difícil de você desenvolver autoconfiança, porque você não tem conquista. Porque você não vai ter uma vitória muito factível para você enxergar. Então, quando você for fazer a anotação da primeira atividade de entender as suas conquistas, às vezes vai ser difícil de você encontrar suas conquistas porque você nunca teve uma meta, você nunca teve um objetivo. E a partir do momento que você cria metas e objetivos nas áreas fundamentais da sua vida, você começa a ver que você consegue conquistá-las. Então, só para você entender, eu tenho metas anuais para a minha vida. E essas metas anuais eu separo em algumas áreas da minha vida. Eu separo na área de relacionamento, finanças, intelectual, profissional, emocional e saúde e financeiro. Eu tenho 7 áreas da minha vida que eu quero desenvolver. E para cada área dessas eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Por exemplo, financeiro, eu quero juntar tanto dinheiro no ano. Intelectual, quero ler tantos livros no ano. Relacionamento, eu quero conversar com tantas pessoas ou fazer tantas amizades na área de desenvolvimento pessoal. Você está entendendo? Quando você consegue mensurar isso e depois chega no final do ano você consegue olhar para as suas metas, você fala assim, isso eu venci, isso aqui eu não venci. Isso aqui eu venci por causa do mérito meu e porque eu me dediquei para alcançar isso, através das minhas habilidades. Então você tem que ter metas. Saiba quais áreas você quer conquistar. Se você não quer colocar 7, 8, 10 áreas na tua vida, não tem problema algum. Mas começa a olhar as áreas que você acha que são importantes para a sua vida e começa a criar objetivos. Se a área financeira, de família e de saúde, coloque nessas 3. Se é só saúde e é de relacionamento, coloque só 2. Mas tenha objetivos. Olhe para eles. Olhe para suas habilidades e olhe para os objetivos que você quer alcançar, se vão depender dessas suas habilidades que você de fato tem. E se você tem essa habilidade e você tem uma meta que você não vai conseguir atingir com essa habilidade que você tem, você precisa melhorar, melhore ela para você alcançar. Mas que isso seja factível dentro de um ano, ok? Eu coloco metas de um ano porque 365 dias é um tempo suficiente para você fazer bastante coisa. São 12 meses. 52 semanas, 365 dias. Você tem muito tempo para fazer várias coisas que às vezes podem ser desafiadoras. Então, um exemplo meu é livros.
Leitura. Esse ano passado eu coloquei a meta de ler 15 livros e eu li 20. Esse ano eu coloquei a meta de ler 20. Espero que eu leia mais. Então, assim, se eu vencer a minha meta, ótimo, bom para mim. Se eu não vencer a minha meta, o que eu preciso para melhorar? Tá fazendo sentido para você? Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, entenda suas habilidades e pontos fortes. O segundo ponto é defina metas para as áreas fundamentais da sua vida. Entenda quais objetivos você quer para a sua vida para você alcançar no ano. Quer colocar para mais tempo? Tudo bem. Só que vai ficar mais difícil para você mensurar. Quer fazer metas menores? Também está tudo bem. Mas desde que sejam alcançáveis. Não vai chegar para mim e falar assim, Cláudio, agora a minha meta é faturar R$1 milhão, sendo que você fatura hoje no mês R$1.500, R$2.000. Porra, não tem como. É loucura, é delirante você fazer isso. Por mais que você possa alcançar, o salto é muito grande para você alcançar isso. Então eu te digo, começa com metas menores. Se você hoje ganha 2.000 e você quer faturar 1 milhão, tudo bem. Começa a faturar 4.000, dobra a sua meta. Eu faturo 2, eu quero faturar 4, eu quero faturar 10, quero faturar 15. Aí você vai aumentando gradativamente, ok? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto para você melhorar a sua autoconfiança é você visualizar o sucesso. E a gente chama isso na ciência de priming. E isso eu já falei algumas vezes e volto a repetir. O poder da visualização é fantástico. E isso não é só o Cláudio falando, mas a ciência, a neurociência, a psicologia falando em todos os cantos do mundo. O quanto você pode visualizar aquilo que você está alcançando. Por isso que eu falo, mantenha essa ordem aqui, porque primeiro você tem que entender as suas habilidades, para depois você criar as suas metas, para aí sim você visualizar. E você vai visualizar o quê? O que de fato você vai visualizar? As suas metas sendo atingidas. Você vai visualizar os seus objetivos sendo conquistados. Então, todas as metas que você anotar, eu quero que você separe aí 2, 3 minutos do seu dia, feche os olhos e imagine você conquistando aquilo que você está sonhando. Imagina o quanto você se dedicou e o quanto você se esforçou para alcançar aquilo. Se você quer ler 10 livros no ano, olha, visualiza bem. Fecha os olhos e fala assim, olha, caraca, eu li tantos livros, eu estava lendo todos os dias, eu lia 1 hora por dia e eu pegava isso daqui consistentemente. Tá entendendo? Eu quero emagrecer. Nossa, aí você fecha os olhos e fala assim, caraca, eu estava indo para academia, eu estava me alimentando melhor, eu estava fazendo isso. Visualiza. Se você puder fazer isso diariamente, é importantíssimo. Se caso não, que você faça no mínimo 4 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta e domingo. Ok? Que faça no mínimo 4 vezes por semana. Se você fizer menos do que isso, não vai adiantar. Ok? Então, assim, tenha o priming na sua vida, tenha visualização. Separe um tempinho para você ficar em silêncio, fechar os olhos. É como se fosse uma meditação. Imagina você alcançando esses objetivos. Só fecha os olhos e vai. Imagina como você vai estar se sentindo naquela situação. E olha o quão prazeroso é você alcançar isso. E por que isso é importante? Por que isso desenvolve a sua autoconfiança? Porque o seu cérebro, ele não consegue definir o que é real do que é imaginação. Então, quando você começa a sonhar isso, e quando você começa a visualizar as coisas que você está alcançando e conquistando, o seu cérebro ele vai começar a olhar na tua realidade que não tem isso. E ele vai começar a criar formas e ferramentas para você alcançar isso de fato. O nosso cérebro ele é muito adaptativo. Então, como ele está enxergando o seu futuro, o seu sucesso, e ele não consegue enxergar palpável esse sucesso, ele começa a montar ideias na tua cabeça de como fazer isso. E aí as ideias vêm na tua cabeça de vez em quando. E você tem às vezes umas eurecas e fala assim, caraca, cara, tive essa ideia aqui, vou botar em prática. Então, tenha visualização. Visualize a sua vida. Visualize os seus objetivos sendo conquistados, porque isso vai aumentar a sua autoconfiança. Porque você vai ter mais coragem de fazer as coisas. Ok? Vamos para o quarto ponto para você aumentar a sua autoconfiança, é você ter autocompaixão. E o que é autocompaixão? É você ser carinhoso e gentil consigo mesmo. É você entender que mesmo em momentos de dificuldade você tem que ter compaixão consigo.
entender que quando você está cansado, é para você descansar. Quando você quiser parar, é para você parar. E para você parar e não somente tô cansado, é você olhar para trás e você ver, nossa, quanto que eu evoluí, quanto que eu caminhei, o quanto que eu conquistei. Eu falo para você parar porque às vezes a gente precisa descansar. E você não pode ser uma máquina de produtividade, até porque ninguém aguenta. A máquina ela precisa descansar, ela precisa de cuidados de vez em quando. Então você precisa de cuidados. Você precisa do ócio criativo, que eu gosto muito, que é o parar, é o fazer nada, que vai te gerar bons frutos e vai te gerar coisas, novas ideias. Eu te falo isso porque às vezes, no meu final de semana, principalmente no domingo, eu gosto de tocar violão, eu gosto de às vezes ver um filme. E nesse filme, às vezes que eu vejo, dá um estalo na minha cabeça e eu tenho uma ideia muito genial. Eu falo, caraca, que legal, pô, vou falar sobre isso na próxima semana, em algum vídeo que eu vou fazer. Eu vou fazer uma live e vou falar sobre isso. Vou dar uma aula e vou falar sobre isso. Às vezes é um filme que você vê, às vezes é uma conversa que você está tendo, às vezes é um livro que você está lendo. Então, assim, tenha o ócio criativo. Às vezes é um passeio que você está fazendo na montanha e às vezes você tem um estalo na sua cabeça. Se permita ter o ócio criativo, porque isso vai trazer muitos benefícios para você. Tenha autocompaixão. E como que você vai fazer essa autocompaixão consigo mesmo? Eu vou te dar duas atividades para você fazer de autocompaixão. Primeira de todas é você fazer afirmações positivas com você. O que você vai fazer? Você vai pegar, deixa eu pegar aqui. Você vai pegar um papel ou um caderno. Eu gosto de ter um caderno. E esse caderno, ele vai ser somente para isso, ok? É um caderno de autovalidação. Olha só. Todos os dias eu escrevo o que eu sou. Todos os dias, ok? E para que serve isso? Quando você escreve o que você é, você está afirmando para você mesmo e você está fortalecendo a sua autoconfiança. Quando você fala para você de forma genuína e quando você escreve para você de forma genuína o que você é ou o que você gostaria de ser, você fortalece muito o seu eu, você fortalece muito a sua autoconfiança. Hoje eu acredito que eu sou um excelente professor muito pelo fato de eu estar escrevendo todos os dias, não somente das pessoas me elogiarem. Hoje eu acredito que eu sou um excelente comunicador, não só porque as pessoas me elogiam, mas porque eu também me afirmo isso todos os dias. Então faça afirmações positivas. Se você não tem um caderno, faz um papel, pega um bloco de nota. Eu gosto de escrever porque isso fortalece a minha cabeça. Então assim, se você é a pessoa do papel e caneta, anota. Se você não gosta de anotar, pega um celular e escreva. Pelo menos 30 afirmações positivas. 30. E a frase é a mesma. Eu sou isso. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu sou um excelente comunicador. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu sou rico. Eu sou tudo que você quiser. Tudo que você é e tudo que você gostaria de ser. Ok? Faça essas afirmações positivas. Tenha autocompaixão. Tenha cuidado com a pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo. Porque se você não se cuidar e não tiver autocompaixão, você não vai ter compaixão com mais ninguém. Se você tiver compaixão com o próximo e não tiver consigo mesmo, você vai estar se martirizando. E uma hora a conta chega. E aí você vai parar de ter compaixão com as outras pessoas e você vai se sentir... E as pessoas vão te sentir afastado. As pessoas vão ficar chateadas com você. Então tenha compaixão consigo. Primeira atividade é você fazer afirmações positivas. E a segunda atividade é você ter um diário de gratidão. Eu falo isso porque a partir do momento que a gente tem mais gratidão com a vida, a partir do momento que a gente agradece mais a vida, a gente vê coisas boas que aconteceram no nosso dia, a gente tende a olhar a vida com um pouco mais de sabor, com um pouco mais de carinho. A gente olha para o nosso dia com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de positivismo, de otimismo. Então, assim, o que é ter esse diário de gratidão? É você escrever todas as noites algo bom do seu dia. Eu gosto de falar que é o momento feliz do dia, ou são as boas notícias. Cláudio, eu não tenho com quem falar, que seja com você.
que seja comigo, se você quiser escrever em todos os comentários ou me mandar uma mensagem no Instagram, no direct. Que você tenha boas notícias no seu dia. Por quê? Por mais que o seu dia tenha sido 95% ruim, alguma coisa de boa você pode tirar daquele dia. Acordar é uma boa notícia, tomar seu café da manhã é uma boa notícia. Estar trabalhando também é uma ótima notícia, porque tem muitos que não trabalham, que gostariam de ter a oportunidade que você tem. Então, assim, olhe para isso. Às vezes você está caminhando e olhar a lua é uma boa notícia. Você está podendo falar com alguém é uma boa notícia. Então tenha boas notícias para a sua vida. E eu sempre nas minhas aulas, eu gosto de iniciar as minhas aulas falando com os meus alunos o seguinte: qual é a sua boa notícia de hoje? E as pessoas elas se forçam a pensar em alguma coisa boa que ela teve no dia dela. Faça isso com você. Anote isso, tenha boas notícias no seu dia, tenha um diário de gratidão, porque isso vai fortalecer muito a tua autoconfiança, ok? E o último ponto para você desenvolver a sua autoconfiança é você enfrentar os seus medos. Enfrentar os seus medos é um dos pontos talvez mais difíceis e mais nevrálgicos que você vai ter aqui dentro desse vídeo. Enfrentar seus medos é um desafio constante, porque todos temos medos. Eu tenho medo de publicar um vídeo e não dar certo. Eu tenho medo de apresentar e ninguém gostar. Eu tenho medo de começar um novo negócio, um novo empreendimento e não dar certo. Eu tenho medos assim como você também tem medos. Só que o medo ele não pode te paralisar. Você precisa agir apesar do medo. Porque o medo ele está ali para te mostrar que tem um perigo, tem um risco, obviamente. Mas não é um risco que vai te matar. Não é um risco que vai arrancar a sua vida. Não é um risco que vai te diminuir. É um risco que vai te crescer. É um risco que vai te evoluir. É um risco que vai te fazer superar as suas próprias dificuldades. Então eu falo isso porque quais são os seus maiores medos? Anota eles. Quais são eles? Eu quero que você faça essa atividade. Anota os seus maiores medos hoje. Eu tenho medo de virar chacota, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de abrir um negócio. Anota. Quais são esses medos? Beleza. Anotado esses medos, o que eu quero que você faça? Você anotou aí 3 a 5 medos que você tem. Desses 3 a 5 medos que você tem, eu quero que você faça o seguinte. Anote, depois desse medo, o que você pode fazer para enfrentar eles. Quais habilidades você precisa para enfrentar eles. O que você necessariamente precisa para enfrentar, ok? E que depende de você, beleza? Então, assim, enfrenta eles. A vida vai recompensar quem enfrenta os seus medos, quem tem coragem, quem tem autoconfiança, quem tem proatividade e age, apesar do medo. Entenda que nada vai sair perfeito na sua vida. Nenhum vídeo vai sair perfeito, nenhum conteúdo vai sair perfeito, porque nada vai sair perfeito. A gente está em constante evolução. Uma vez eu ouvi também de um outro professor que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: eu aprendo a andar até hoje. Eu tenho 30 anos e eu estou 30 anos aprendendo a andar. Sabe por quê? Porque de vez em quando eu tropeço e caio. De vez em quando eu me machuco. Por quê? Porque a gente cai mesmo. A gente não anda perfeito. A gente anda, mas uma hora a gente pode cair. Então entenda isso, porque você está tendo coragem de andar. Por que você não está tendo coragem de fazer aquilo que você tanto quer? Guarda isso e pega isso para a tua vida. Leva isso. E anota. Anota os seus medos e anota as dificuldades e anota como você vai enfrentar eles, porque isso vai fazer com que a sua autoconfiança se eleve, ok? E para eu poder finalizar esse vídeo extenso, eu quero sempre deixar aquela frase para você, que é hoje uma frase de Henry Ford, que é a seguinte: quer você acredite que consegue fazer alguma coisa ou não, você está certo. Eu quero elucidar essa frase, que é o seguinte: se você acredita que você não é capaz, ou que você é capaz, você está certo. Se você acredita na tua cabeça que você não vai conseguir, você está certo, porque você está se condenando e você está colocando na sua cabeça que você não consegue. Mas a partir do momento que você coloca na sua cabeça que você consegue, que você tem potencial, que você tem as habilidades para alcançar aquilo, olha, eu te garanto que o sucesso está ali.
batendo na sua porta para você conseguir ter a prosperidade e a plenitude que você tanto deseja. Eu te agradeço muito por você estar aqui até o final desse vídeo extenso e longo, e muito obrigado por você ser um pensador e não somente um seguidor desse conteúdo aqui, e por você estar querendo se desenvolver a cada vez mais. No final desse vídeo eu vou te pedir para, se você gostou, curta, comenta, se inscreve aqui no meu canal, porque é um canal que eu trago sempre conhecimentos e desenvolvimento pessoal ao extremo para vocês. E muito obrigado por você estar até aqui, até o final, e que a gente consiga enfrentar essa jornada juntos, que eu esteja aqui sempre podendo te agregar um pouco mais e plantar uma sementinha de inspiração e uma sementinha de motivação na tua vida para que você consiga alcançar e elevar patamares muito maiores. Tudo de bom para você, espero que você protagonize a sua vida, como sempre é o meu maior desejo. Um beijo grande no seu coração e tchau, tchau.